Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui de novo falando sobre a SoFi, porque com minha sorte lancei um vídeo de avaliação da SoFi. 10 minutos depois que esse vídeo foi ao ar, a Muddy Waters decidiu lançar um relatório de venda a descoberto. A ação caiu de 5 a 6%, chegou a bater 16 dólares e alguns centavos, mas desde então já se recuperou. Por que isso? Provavelmente porque o mercado percebeu que, bem, o relatório não faz muito sentido. Além disso, Antoninotto comprou mais ações. Então, como você pode ver aqui, Antoninotto hoje, dia 17 de março, comprou 28.900 ações da SoFi a 1 dólar e 31 centavos. Isso provavelmente aconteceu depois que o relatório do vendedor a descoberto foi divulgado e, bem, depois que tivemos uma pequena recuperação, porque eu acho que esse foi o preço de fechamento de hoje. Então, depois de 1 milhão de dólares em compras, foi o que? Uma ou duas semanas atrás? Agora temos mais meio milhão de dólares. Interessante. E então, quando olhamos para as ações da SoFi, podemos ver bem aqui que o relatório do vendedor a descoberto foi divulgado. Caímos até cerca de 16 dólares e 57 centavos. Quem estava perto de um computador, do celular, e teve sorte de comprar ações nesse preço. Parabéns! Eu estava ocupado comendo, jantando, e bom, depois vi os comentários embaixo do vídeo. Fiquei tipo, ok, o que está acontecendo aqui? Felizmente, como podem ver, o preço se recuperou. Se continuarmos nesses níveis amanhã, provavelmente comprarei mais ações. Agora vamos realmente analisar tudo, ou a maioria das alegações que eles fizeram. O relatório está disponível no site deles. Você pode baixá-lo de graça. Então, basicamente, a SoFi é uma esteira de engenharia financeira, enriquecendo a administração e deixando os acionistas como os maiores perdedores. Bem interessante, porque a administração, especialmente o CEO, acabou de gastar 1,5 milhão de dólares do próprio bolso comprando ações. E os acionistas, acho que a maioria de nós ainda está bem no positivo com nossos investimentos na SoFi. E na minha opinião, acho que vou estar ainda mais no positivo no futuro. São 28 páginas. Aliás, há um aviso de isenção de responsabilidade aqui. Deixe-me achá-lo novamente, está bem aqui. Eles disseram, portanto, você deve assumir que após a publicação deste relatório, nós iremos ou já começamos a encerrar uma parte substancial, possivelmente a totalidade, da nossa posição no título da empresa analisada. Então, como sempre, isso não é eles acreditando na própria tese, que no longo prazo, as ações da SoFi deveriam cair substancialmente também. Se fizermos uma conta rápida, deveria valer cerca de dólares por ação, mais ou menos, com base nas próprias expectativas de EBITDA deles. Não, o que eles estão fazendo aqui é: ok, a ação já estava sob pressão, vamos divulgar nosso relatório. A ação vai ficar ainda mais pressionada, cair mais uns 5, 6%. Muito obrigado, tenha um bom dia. Encerramos nossa posição. Porque se você realmente acredita nisso, bem, isso é uma esteira de engenharia financeira que enche os bolsos da diretoria e os acionistas como os maiores perdedores. Por que você encerraria sua posição vendida no mesmo dia em que divulga seu relatório? Bem, é muito simples, porque eles realmente não se importam. Eles só querem dinheiro rápido, não é a primeira vez, nem será a última que veremos isso. Aliás, agora vai ter um link do Google Drive também no comentário fixado, onde você pode ver o DCF que a gente comentou. Tem outras coisas lá também, e se você quiser usar, por favor, só copie. Acho que é a única maneira de usar. Copie, baixe e mexa nele você mesmo. Como eu disse, tudo aqui vai ser de graça, eu não vou te vender DCFs nem nada assim, então só estou agradecendo pelo apoio de todos esses anos. Claro, essa pasta vai ser preenchida com o tempo com mais e mais DCFs, apresentações e coisas assim. Então divirta-se com isso. Então, o que aconteceu? O que ocorreu aqui foi que eles divulgaram seu relatório de venda a descoberto. Eles afirmam que o EBITDA ajustado deveria ser em torno de 103 milhões de dólares, não pouco mais de 1 bilhão. Isso é, claro, uma diferença de 90%. Agora, isso não é novidade, certo? Já vimos as acusações sobre valor justo sendo recicladas contra a SoFi desde 2022 e elas se provaram erradas todas as vezes. Vimos isso em 2022 e 2023. Em abril de 2025, um analista da Wedbush, diferente do Danif, rebaixou para desempenho inferior. Na época, o preço-alvo era 2 dólares e 50 devido a preocupações com o valor justo. O mercado ignorou isso. Noto defendeu publicamente o modelo. Em dezembro, vimos a Needham aumentar o preço-alvo para 36. Tivemos o Citi em 37 dólares, ambos com recomendação de compra.
Os analistas que realmente fizeram modelos para a SoFi discordaram dos pessimistas. E agora temos, é claro, o relatório da Muddy Waters. Agora, se olharmos, eu diria os mais recentes, porque eles foram muito bons quando cobriram ações chinesas, como a Luckin Coffee, por exemplo, embora a Luckin Coffee tenha recuperado todas as perdas, mas tudo bem. Se olharmos para os outros dois, FTA Aviation e AppLovin, no dia em que o relatório de venda descoberto foi divulgado, caíram 27% e mais de 20% no caso da AppLovin. Desde então, a ação subiu 50% em relação às mínimas, mais de 50%, e a AppLovin subiu mais de 70%. Agora, a SoFi já recuperou quase todas as perdas do dia. Então vamos ver o que acontece. Alegação número 1. Taxa de baixa de empréstimos pessoais. Então à esquerda, você sempre verá aqui as alegações da Muddy Waters. E à direita você verá, tudo o que podemos ler nos 10K, nos relatórios de resultados, etc, etc. Sim, eu usei meu grande amigo Perplexity Computer para garantir que tudo aqui faça muito sentido. Não consigo ler 200 páginas e resumir tudo em um vídeo para você. Conferi os números 2 vezes e faz sentido. Eles dizem que a taxa de baixa real é de 6,1%. Aliás, nós falamos sobre isso mais recentemente, não 2,80% e 9%, 259 milhões de dólares de superavaliação do valor justo. E a SoFi vende empréstimos inadimplentes antes da baixa para esconder os prejuízos. Isso já foi desmentido. Os empréstimos são vendidos acima do valor justo em todos os trimestres. O mercado é claro a auditoria final aqui, certo? Não dá para dizer que todo o mercado está errado. Eles não veem isso. Mas a Muddy Waters vê. Eles enxergam a fraude. Isso não faz nenhum sentido. E nós realmente temos provas disso. Nos últimos 5 trimestres consecutivos, vimos vendas acima dos valores justos de mercado. Os volumes estão disparando de 950 milhões de dólares para 4,5 bilhões de dólares. Então, claramente o mercado está gostando do que está vendo aqui. E você não pode me convencer de que, todo o mercado está envolvido nesse suposto tipo de fraude à la Enron. Número 2. Valor justo dos empréstimos estudantis. Aqui também, 247 milhões de dólares de ganho injustificado em um empréstimo estudantil. A taxa de desconto de 3,80% e 9% está 27 pontos base abaixo do título do Tesouro de 10 anos aqui também. Desmentido. O empréstimo estudantil privado da SoFi é destinado a quem tem FICO acima de 770 e diploma de pós-graduação. A baixíssima inadimplência desses tomadores justifica a taxa próxima à dos títulos do Tesouro. Isso é, claro, uma das vantagens competitivas da SoFi, eu diria. Quanto à terceira alegação, administração de empréstimos garantidos, SRA, ativo de administração retido. Eles dizem que isso foi inflado de 0,7% para 6,2%. Aqui vemos 96 milhões de dólares em ganhos provenientes de premissas infladas de serviço. A estrutura de financiamento do vendedor esconde a realidade econômica. À direita vimos o que, outras empresas têm dito, e portanto compradores institucionais validaram o preço. A estrutura da SoFi gera um retorno de 16%. Isso é inteligente, não fraudulento. Novamente, me parece que eles estão apenas surpresos que a SoFi está indo tão bem, enquanto talvez alguns de seus concorrentes não estejam, e eles estão tentando entender como isso é possível. Parece que a resposta que eles não queriam ouvir é que sim, talvez a SoFi seja uma das melhores do mercado, e é por isso que eles estão obtendo esse tipo de resultado. Passando para a afirmação número 4, empréstimos ocultos. 312 milhões de dólares em empréstimos não reportados. Isso também foi desmentido. A SoFi está supercapitalizada e não tem motivo para esconder dívidas. A Deloitte, que é claro, é uma das 4 grandes, aprova isso todos os anos. Então, novamente, se você está dizendo que a SoFi é fraudulenta, vai dizer agora que o auditor, que é a Deloitte, que faz parte das 4 grandes, também é fraudulento? De novo, realmente me pergunto se eles fizeram um trabalho. Sim, talvez o artigo de pesquisa que eles escreveram, o artigo de pesquisa, o relatório do vendedor a descoberto, possa ter muita linguagem sofisticada, mas tudo pode ser verificado. Negócio de plataforma de empréstimos disfarçados. Então aqui, 251 milhões de dólares em passivos não registrados do negócio de plataforma de empréstimos. O negócio de plataforma de empréstimos mascara empréstimos como receita e não informa acordos de compartilhamento de perdas a investidores. O diretor financeiro da SoFi disse que as provisões de compartilhamento de perdas são irrelevantes em relação à exposição. Essa é uma citação direta do diretor financeiro. Blue Wall cita a SoFi nas teleconferências de resultados como um fornecedor de empréstimos de alta qualidade.
O volume de negócios da plataforma de empréstimos aumentou 100% em relação ao ano anterior, tem 576 milhões de dólares em receita. Os compradores estão expandindo, não desistindo. Depois, marketing capitalizado, 194 milhões de dólares em custos de marketing, capitalizados, não lançados como despesa. Bem, aparentemente, de novo, eu não percebi. Eu não sei tudo, mas com um pouco de pesquisa você pode encontrar muitas respostas. De acordo com algumas regras contábeis, isso permite explicitamente capitalizar anúncios de resposta direta com retorno sobre investimento rastreável. Muddy Waters aplica um desconto de 50%, então um ajuste de 97%. Então, vamos supor que a gente aplique esse desconto de 50% em 3,6 bilhões de dólares em receita. Isso dá 2,7%. Bem relevante. E claro, a SoFi, sendo um modelo digital first, uma fintech digital first, um banco, seja lá como você queira chamar, é o motivo pelo qual isso é possível para eles. E então, agora, o que vemos ou o que vimos? O total de originações aumentou 46% ano a ano, crescimento em todos os canais. Empréstimos mais o volume de negócios da plataforma de empréstimos, que aumentou 100% ano a ano, com crescimento nos canais de distribuição. Então sim, as vendas de empréstimos estão bombando, e eu não acho que isso esteja acontecendo por causa de alguma fraude que a SoFi esteja cometendo. Isso é o que vimos para o ano fiscal de 25 em todos os setores aqui. Isso faz algum sentido? Não é como se 2026 fosse, de repente, um ano em que tudo vai desacelerar, sem crescimento de receita, sem crescimento de membros, sem expansão de margem EBITDA ou expansão de EBITDA. Não, tudo simplesmente continua subindo e indo para a direita, porque a SoFi é muito boa no que faz. Agora, se você perdeu o vídeo de algumas horas atrás, quando falamos sobre a avaliação, analisamos o fluxo de caixa descontado. Então, esse basicamente era o cenário pessimista, que já estava em 11 dólares e 21 centavos, o que representa uma queda de 35,2% em relação ao preço de hoje. O cenário base, 22 dólares e 81 centavos, representando agora pouco mais de 31% de valorização. O cenário otimista representa uma valorização de 87,7% em relação ao preço de hoje. E novamente, eu te encorajo a dar uma olhada no DCF, brincar com esses números você mesmo e criar sua própria análise. Se não gostar dos números do cenário pessimista, base ou otimista, tudo bem. Novamente, altere apenas os números em azul para manter a planilha coerente. Todas as instruções estão disponíveis. Vai lá, mexa à vontade e me diga o que você acha. Mas, no geral, analisando a maior parte do relatório dos vendedores a descoberto, olhando para as principais alegações aqui, olhando para os números e as informações que já recebemos da administração, novamente através dos registros do que a administração nos disse durante as teleconferências de resultados do que ouvimos nos últimos anos. Porque, novamente, as acusações sobre o valor justo e tudo isso não são novidade. Vemos isso novamente como um ataque estúpido, um esquema rápido e tolo, digamos assim, para os vendedores a descoberto tentarem enriquecer rapidamente. E no geral é isso da minha parte no vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, claro, já sabe o que fazer. Eu realmente espero que a SoFi também aborde todas essas questões no X e no próprio site deles. E se eles sentirem que precisam ir até a SEC e dizer que, olha, esse relatório de vendedor a descoberto aqui talvez seja um pouco agressivo demais, um pouco exagerado nas acusações. Talvez a gente precise acionar os advogados. Espero mesmo que eles façam isso. É isso por hoje. Diga o que acha e confira os DCFs no comentário fixado. Até o próximo vídeo. Tchau!